próxima pergunta é: como agem os antipsicóticos? Mas como podemos ver nessa imagem, os antipsicóticos têm vários mecanismos de ação, todos eles inibitórios, ou seja, os antipsicóticos são antagonistas de receptores moleculares. Mas desses mecanismos, o principal deles é a inibição do receptor da dopamina. Observem que a inibição do receptor de dopamina é o mecanismo de todos os antipsicóticos. Muito embora aqui na imagem nós podemos ver uma observação, particularmente para o haloperidol, flufenazina e tioxeno, mas é um mecanismo comum para todos os antipsicóticos. Que outros mecanismos também são dos antipsicóticos? Um mecanismo secundário descoberto mais recentemente é a inibição dos receptores da serotonina. E observe que tem dois exemplos aí, a risperidona e a clozapina, que são antipsicóticos de segunda geração. Então, os antipsicóticos de primeira geração inibem única e exclusivamente receptores de dopamina, enquanto que antipsicóticos de segunda geração, que são os atípicos, inibem, além dos receptores de dopamina, também receptores de serotonina, como nós vamos ver mais adiante. E nós podemos ver também que alguns antipsicóticos também inibem outros receptores secundariamente. Inibem os receptores colinérgicos, receptores muscarínicos, principalmente tioridazina e a clorpromazina. Inibem receptores alfa-adrenérgicos, no caso da clorpromazina. E inibem também receptores histaminérgicos, a clorpromazina e a clozapina. Entretanto, a inibição desses receptores secundários estão relacionados às suas reações adversas, como veremos mais adiante nessa aula. Nossa próxima pergunta é: como se classificam os antipsicóticos? E eu já dei uma dica. Os antipsicóticos se dividem em primeira geração, que são chamados de antipsicóticos típicos, e os de segunda geração, que são os antipsicóticos atípicos. E quais são eles? Os antipsicóticos de primeira geração, nós temos a clorpromazina e a sua molécula levógera, a levomepromazina. Também temos a tioridazina e a pipotiazina, zuclopentixol e o haloperidol, que talvez seja, juntamente com a clorpromazina, o antipsicótico de primeira geração mais conhecido e mais usado na clínica. Já os antipsicóticos de segunda geração, nós temos a sulpirida e a amisuprida, todos eles pertencentes ao mesmo grupamento químico, a pimosida, a clozapina, a risperidona, a olanzapina, a ziprasidona e a quetiapina. E aqui cabe uma observação. Nós já vimos a quetiapina em outras aulas. E a quetiapina, ela pode ser utilizada como antidepressivo, pode ser utilizada como hipnótico, e aqui estamos vendo que ela pode ser utilizada também como antipsicótico. E o uso dela vai depender da dose. Como nós vimos em aulas anteriores, a dose vai fazer diferença com a afinidade que aquela molécula tem com outros receptores. Afinidades grandes significam que ela consegue se ligar naquele receptor mesmo em doses baixas. Afinidades pequenas significa que apenas em doses altas aquela molécula consegue se ligar com determinado receptor especificamente. Então, os antipsicóticos de primeira geração, eles inibem receptores dopaminérgicos, especificamente receptores do tipo D2. Como nós vimos, os receptores do tipo D2 são receptores inibitórios da dopamina. Entretanto, os receptores D2 existem em várias vias dopaminérgicas em todo o sistema nervoso central. E os antipsicóticos de primeira geração, eles inibem receptores D2 em todas as vias dopaminérgicas. Isso significa que, por um lado, vai ser muito bom, porque vai resolver sintomas positivos da esquizofrenia, mas, por outro lado, vai interferir em vias dopaminérgicas que, teoricamente, não teriam problema nenhum. Então, aqui nós estamos vendo nessa imagem a ação de antipsicóticos de primeira geração na via mesolímbica. Como nós vimos em aulas anteriores, a via mesolímbica na esquizofrenia, ela está hiperativa. Então, como nós temos um bloqueador, um antagonista dopaminérgico, significa que os antipsicóticos de primeira geração irá bloquear essa hiperatividade mesolímbica, o que é muito bom. Então, nós podemos ver na imagem de cima uma hiperatividade
hiperatividade dopaminérgica na via mesolímbica de um paciente com esquizofrenia sem tratamento. Significa o quê? Que essa via está hiperativa e essa via hiperativa está relacionada com os sintomas positivos, ou seja, com os delírios e com as alucinações observadas em pacientes esquizofrênicos. Quando utilizamos um antipsicótico de primeira geração, o que nós queremos é bloquear esses receptores dopaminérgicos D2. Então, mesmo que exista uma grande quantidade de dopamina sendo produzida e liberada na fenda sináptica, essa não consegue se ligar nos seus receptores, pois eles estarão bloqueados pelos antipsicóticos de primeira geração. Lembrando que esse neurônio que tem o receptor D2, que vai se ligar ao antipsicótico, é um neurônio GABAérgico. Então, ele vai bloquear um receptor inibitório de um neurônio que já é inibitório. Então, bloqueando isso, ele vai impedir a inibição desse neurônio inibitório. Consequentemente, ele vai produzir GABA e vai inibir toda a via, principalmente a via talâmica, que é aquele filtro sensorial que vimos em aulas anteriores. Entretanto, como foi falado, os antipsicóticos de primeira geração irão bloquear receptores D2 em todas as vias dopaminérgicas e há necessidade de que haja um bloqueio de pelo menos 80% dos receptores para que os efeitos antipsicóticos eles sejam observados. Mas para bloquear 80% dos receptores da via mesolímbica, 80% dos receptores D2 estarão sendo bloqueados em outras vias dopaminérgicas também. Então podemos observar aí nesse gráfico que o limiar para efeito antipsicótico se aproximando ali mais ou menos de 80% de inibição, 80% dos receptores ocupados, se aproxima muito do limiar na qual os antipsicóticos de primeira geração irão produzir síndrome extrapiramidal e também hiperprolactinemia, que é o bloqueio de receptores D2 em outras vias dopaminérgicas que veremos mais à frente. Então significa o quê? Que antipsicóticos de primeira geração inibindo receptores D2 na via mesolímbica vai resolver muito bem os sintomas positivos. Mas os antipsicóticos de primeira geração não vão agir apenas na via mesolímbica, irão agir, por exemplo, na via mesocortical. Como nós vimos também em aula anterior, a via mesocortical, ao contrário da via mesolímbica, no paciente esquizofrênico, ela está hipoativa. Então significa o quê? Que se uma via já está hipoativa e você ainda administra um fármaco que tem como propriedade antagonizar essa via, significa que muito provavelmente os pacientes que fazem uso de antipsicóticos de primeira geração e que apresentam sintomas negativos, esses sintomas serão exacerbados, serão piorados. Então nós podemos ver nessa imagem aqui a via mesocortical do córtex pré-frontal, antagonizados por antipsicóticos de geração, terão como desfecho um agravamento dos sintomas cognitivos e também um agravamento dos sintomas afetivos, na qual essa via controla e regula esses sintomas. Nessa imagem nós podemos ver a atuação de antipsicóticos de primeira geração na via nigroestriatal. Mas no paciente esquizofrênico, a via nigroestriatal tem uma atividade normal de dopamina, ou seja, bloquear essa via trará como consequências a síndrome extrapiramidal e também a discinesia tardia quando esse antipsicótico é usado cronicamente. E o que é a síndrome extrapiramidal? Então, na via nigroestriatal, a produção de dopamina e a sua atividade nessa via é normal, ou seja, ao bloquear, impede-se a ação da dopamina no neurônio pós-sináptico. E o que é que o neurônio pós-sináptico vai fazer? Ele vai impedir, ele vai bloquear a liberação de mais acetilcolina. Como essa via ela é responsável pelo controle motor, o não bloqueio de acetilcolina vai fazer com que mais acetilcolina seja liberada na fenda sináptica, ou seja, o paciente vai ter sintomas parecidos com Parkinson. Então, pacientes esquizofrênicos que fazem uso de antipsicóticos de primeira geração, uma das reações adversas importantes é a síndrome extrapiramidal, que simula muito um parkinsonismo artificial, que é provocado pelo bloqueio de receptores D2 na via nigroestriatal, que em teoria estaria normal. E cronicamente, o que é que pode acontecer? Bem, cronicamente, quando se faz bloqueio desses receptores, na tentativa frustrada de melhorar
melhorar a atividade nigroestriatal, o neurônio pós-sináptico produz uma quantidade maior de receptores dopaminérgicos, um upregulation de receptores dopaminérgicos, que depois que esse antipsicótico é retirado, uma grande quantidade de dopamina pode agir nesses receptores, produzindo a discinesia tardia. Ou seja, o bloqueio prolongado dos receptores D2 na via dopaminérgica nigroestriatal pode causar, portanto, a suprarregulação desses receptores, que pode levar ao aparecimento de uma condição motora hipercinética, conhecida como discinesia tardia. E como se caracteriza essa discinesia tardia? Ela se caracteriza por movimentos faciais e da língua, por exemplo, protusão da língua, caretas, mastigação constante, bem como por espasmos rápidos dos membros. Essa suprarregulação ela pode representar a tentativa inútil pelo neurônio de superar o bloqueio dos receptores dopaminérgicos que foram induzidos pelos antipsicóticos de primeira geração. E uma quarta via inibida pelos antipsicóticos de primeira geração é a via túbero-infundibular, que também está normal no paciente esquizofrênico. Ou seja, inibir essa via irá produzir alguns problemas. A via dopaminérgica túbero-infundibular, que se projeta do hipotálamo até a hipófise, ela está teoricamente normal na esquizofrenia não tratada. Antagonizar receptores D2 reduz a atividade dessa via ao impedir a ligação da dopamina aos seus receptores D2. Isso provoca elevação dos níveis de prolactina, o que pode estar associado a efeitos colaterais como galactorreia, ou seja, secreções mamárias excessivas, e também amenorreia, períodos menstruais irregulares. Como podemos ver nessa imagem aqui, a via mesolímbica bloqueada vai melhorar os sintomas positivos. Mas a via mesocortical, que já é hipoativa, se ela for bloqueada, vai agravar os sintomas negativos. E a via nigroestriatal, que é normal, vai produzir sintomas extrapiramidais, assim como a via túbero-infundibular, que também está normal, irá produzir uma hiperprolactinemia. Então, o questionamento aqui é o que fazer para bloquear a via mesolímbica, ou seja, para melhorar os sintomas positivos, sem alterar a atividade das outras vias dopaminérgicas. Ou se o paciente tiver sintomas negativos, como melhorar os sintomas negativos sem necessariamente influenciar nas outras vias também. Isso é o que veremos mais adiante nessa aula. Então, a próxima pergunta é o porquê ocorre a discinesia tardia com o uso prolongado de antipsicóticos. Então, nós já vimos que a dopamina ela age na via nigroestriatal, inibindo a produção de acetilcolina, que é um neurotransmissor que atua na placa motora, promovendo a contração muscular. Então, quando utilizamos um neuroléptico, ou seja, quando utilizamos um antipsicótico, e esse antipsicótico é utilizado de forma crônica por muito tempo, o neurônio pós-sináptico, numa tentativa de resolver esse bloqueio, ele promove um upregulation, ou seja, um aumento dos receptores pós-sinápticos para poderem se ligar à dopamina remanescente na fenda sináptica. Entretanto, nós podemos observar que o aumento dessa dopamina, quando esse antipsicótico é retirado, a dopamina vai se ligar nos receptores recém-produzidos e isso irá produzir uma maior inibição da acetilcolina, fazendo com que a acetilcolina não seja produzida na fenda sináptica, não haja contração muscular de forma muito pronunciada, e isso de fato é responsável pela discinesia tardia ou catatonia. Então, com o bloqueio do neuroléptico crônico, vai ocorrer esse upregulation, essa regulação para cima dos receptores dopaminérgicos, e com a retirada abrupta, permite intensa ligação desses receptores com a dopamina, reduzindo ao máximo a acetilcolina no estriado. Os antipsicóticos de primeira geração são haloperidol, tioridazina e clorpromazina, os principais representantes. Principal mecanismo de ação: bloqueio D2 em todas as vias dopaminérgicas. Como podemos ver aqui, também se ligam em outros receptores secundariamente, alfa-1, H1 e M1. O que é que essa ligação a esses receptores secundários poderá produzir?